comecei na pastoral de juventude, né, nas pastorais sociais, no grupo de jovens, e depois no movimento estudantil da Universidade Estadual do Ceará, quando entrei no curso de veterinária e comecei a participar das executivas de curso, centro acadêmico, diretório central dos estudantes, e aí conheci o movimento estudantil e demais movimentos sociais com que a gente atuava, partidos políticos, na época, Partido dos Trabalhadores, e participar de ocupação de reitoria, as pautas em defesa da democracia interna na universidade, por mais recursos públicos. E posteriormente, quando eu entrei e fui trabalhar no Banco do Brasil, comecei a participar do movimento sindical bancário, que é onde a gente está até hoje. Inclusive participamos das últimas eleições, disputando por uma outra concepção de movimento sindical, mais aberto, democrático, independente dos governos, dos patrões. Que infelizmente houve uma cooptação muito grande das direções sindicais, principalmente após o governo Lula. O que houve é porque as entidades sindicais tradicionais, um dia elas não foram tradicionais, inclusive derrotaram outras direções tradicionais do movimento, elas deixaram de convocar a classe, deixaram de convocar o conjunto dos movimentos sociais para fazer luta, né? Privilegiaram a ocupação do terreno institucional, da negociação via gabinetes parlamentares, mesmo dos acordos via gabinetes de governo, para tentar conseguir alguma reivindicação que atendesse, no mínimo, a alguma perspectiva da classe, simplesmente um reajuste um pouco a mais da inflação. Então não houve, portanto, não havia, portanto, contraposição dessas entidades sindicais, dessas direções sindicais ao poder. Na verdade, elas estavam muito aliadas, muito sintonizadas com o poder reinante. Então, essa perda de poder convocatório foi o que fez com que houvesse um refluxo do conjunto dos movimentos, e a grande novidade foram os últimos acontecimentos nas jornadas de junho, onde um conjunto de juventude começa a se organizar independente, e trabalhadores, trabalhadoras, enfim, diversos setores, mesmo desorganizados da sociedade, começam a ocupar as ruas, mesmo sem ser convocados por aquilo que o pessoal esperava que fosse o quê? Os partidos políticos, as direções sindicais tradicionais. Isso não houve. É bom ressaltar que isso começa também com um movimento que é um movimento organizado, que é o MPL. Mas o MPL, o movimento Passe Livre, é um movimento que está por fora dessas estruturas tradicionais. É um movimento mais horizontal, um movimento que não tem uma direção hierarquizada da forma como tem uma direção sindical. Então a forma como o MPL é constituído é diferente, e também o MPL, diferente das direções sindicais, ele não foi negociar em gabinete. O MPL faz ação de rua, né? Faz uma ação, portanto, onde ele contesta o poder vigente, o poder hegemônico. E isso afeta muito o poder hegemônico porque ele defende os interesses do capital, e aí no caso do transporte público, né? Que está na mão, na concessão de poucas empresas, e essas empresas, portanto, elas não abrem mão da sua margem de lucro. E normalmente essas empresas têm seus interesses agenciados nas diversas esferas governamentais, porque inclusive financiam também as campanhas desses governantes. Então o MPL, portanto, ofereceu risco a essa institucionalidade, diferente dos outros movimentos. E com os confrontos de rua, e com esse movimento tomando cada vez mais corpo, apesar da ação da mídia, né? Então isso mobiliza ainda mais gente, principalmente com as contradições que surgem, né, nas ruas. Ou seja, a própria mídia tem os seus profissionais, os trabalhadores e trabalhadoras da imprensa, que são vitimizados por ações da polícia, que age sempre de maneira indiscriminada no conjunto desses movimentos, e isso gera uma solidariedade. Então mais gente também começa a ir às ruas, sem falar também da própria questão da Copa das Confederações, que dá uma visibilidade ao movimento, portanto chama a atenção da mídia, ou seja, não foi só a repercussão da mídia nacional, a mídia internacional começa a repercutir, e inclusive com todas as contradições começa a repercutir com algumas nuances diferentes da própria mídia nacional, questionando o tratamento que é dado da mídia local. E outro aspecto são as redes virtuais, ou seja, as redes virtuais elas também funcionam como espaço de contestação do que é produzido, do que é publicizado na mídia hegemônica, né? Eu me lembro como diversos setores utilizavam as redes virtuais para comparar como eram reportadas as manifestações aqui no Brasil e em outros locais, por exemplo. Então isso também é uma forma de contestação. Então as redes virtuais também ajudaram muito nesse processo de contestação. Mas o fundamental é que, em que pese eu possa fazer essa análise e possam existir diversas análises,
o fato é que alguma coisa nos subterrâneos da história estava acontecendo e que a gente não estava conseguindo captar. E que bom, porque pegou todo mundo de surpresa. Quem diria que milhões de pessoas fossem às ruas, o quanto isso contagiou a todos nós, né? Principalmente nós que estávamos tão decepcionados e exigimos tanto que houvesse uma alternativa às estruturas sindicais reinantes. Não surge uma alternativa contra-hegemônica assim de vulto, mas o fato de milhões de pessoas saberem que nas ruas elas podem conquistar os seus direitos, ou podem pelo menos dizer contra o que elas se insurgem, então isso é algo positivo que na última década não tinha ocorrido, né? Então isso é bem-vindo. Digamos assim, que aquele processo do movimento do passe livre todo ano ocorria, né? Então aquilo pode alguém caracterizar aquilo dali como estopim, mas o que eu digo nos subterrâneos da história, algo que estava acontecendo, tem a ver com isso. As pessoas não se viam em porta-vozes. A ausência de porta-vozes, de quem pudesse reverberar toda essa indignação, toda essa insatisfação. Tanto que as reivindicações são as mais diversas possíveis. Tudo surge. Desde a reivindicação por saúde pública, por educação pública, o questionamento sobre os gastos com a Copa, que tem a ver com isso, como se destina tanto dinheiro, tantos recursos para mega eventos, se falta recurso, se dizem que não tem recurso para o básico, para o meu dia a dia, para o meu cotidiano. Então isso vai às ruas, né? Então as pessoas começam a dizer, poxa, aqui tem um espaço onde eu posso me apresentar, eu posso me sentir representado, uma vez que as eleições não me permitem isso, mas as ruas estão permitindo. Então acho que tem a ver com isso. As pessoas não viam, não percebiam nada que fosse porta-voz delas. Então elas dispensaram os porta-vozes e foram às ruas. Então esse sentimento, de alguma forma, precisava só de uma atmosfera, de um terreno fértil para poder explodir. E esse terreno fértil foi justamente as mobilizações que surgiram. No crescente, as pessoas foram às ruas, articulado nas redes sociais também, que teve esse poder forte, por fora das estruturas comuns. Isso é muito positivo, porque mostrou que, mesmo sem estruturas sindicais, mesmo sem estruturas tradicionais, as pessoas podiam se movimentar. E os meses seguintes a junho têm a ver com isso, né? As pessoas começaram a perceber que elas podiam fazer política, que política era isso, era ação cotidiana, de contestação, de defesa, né? Então, quantos de nós não nos pegamos, por exemplo, no supermercado, no banco, na escola, onde qualquer coisa que a gente se revoltava, a gente dizia, depois fala que a gente está fazendo baderna, mas aí a gente tem que contra-argumentar, a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Virou pauta nacional. Então o que aconteceu nas ruas em junho era comentado e era conversado em todos os locais, seja no bar, na escola, então virou pauta nacional isso. Então isso, portanto, ajuda inclusive no ponto de vista de avançar a consciência das pessoas. As pessoas começaram a se questionar sobre as suas, se não ver isso como política, mas como uma ação cidadã, como uma ação necessária para poder transformar a vida. Então as pessoas começaram a, de alguma forma, se empoderar em alguma medida, né? Isso teve efeito sobre os movimentos seguintes, porque diante disso, né, aqueles movimentos e setores que não participam do sindicalismo hegemônico, dessas entidades sindicais tradicionais, também jogaram peso, né, nisso daí. Inclusive as próprias greves foram greves mais acirradas, mais demoradas. A greve dos bancários, por exemplo, que chegou a demorar quase um mês, né, foram 23 dias, em alguns locais, como aqui no Ceará, foram 26 dias. Né, e o grande exemplo aqui na nossa cidade, assim, o Rio de Janeiro foi aquela explosão, a greve dos professores, a grande manifestação que teve, o recrudescimento da ação policial. E aqui em nossa cidade a grande expressão foi o Cocó, né? Ou seja, a defesa do Cocó como um patrimônio da nossa cidade, né? E isso criou, e foi um movimento, inclusive, um movimento bastante horizontal também, sem verticalização, sem direção hierarquizada, e isso ajudou com que as pessoas tivessem um outro tipo de experiência com a cidade, um outro tipo de experiência com a luta social, e isso mobilizou, apesar da grande dificuldade que se tinha, conseguir mobilizar também o debate público na nossa cidade sobre mobilidade, sobre as áreas verdes e sobre o projeto de cidade que a gente quer. A própria elite teve que se posicionar em relação a isso. Teve que, inclusive, a administração municipal apresentando agora um projeto, né, a projetos de mobilidade, claro, na sua lógica, mas a própria elite teve que se posicionar em relação a essas questões.
E não só se posicionar do ponto de vista de apresentar os seus projetos, mas inclusive se posicionar da forma como sempre fazem, né? Além de disputar a hegemonia na sociedade do ponto de vista ideológico, através dos seus aparatos de repressão, como foi o que ocorreu no Cocó, né, de maneira brutal, truculenta, né, contra pessoas que estavam de maneira pacífica ocupando uma área pública, o que é inclusive mais estarrecedor, porque a ocupação era de uma área pública. Então, na verdade, é o direito de qualquer cidadão ocupar a área pública e defender, inclusive, o patrimônio verde da nossa cidade, como é o caso do Parque do Cocó. Então, junho, portanto, trouxe uma outra perspectiva. Trouxe a perspectiva de que sim, é possível voltar à luta, voltar às ruas, sem necessitarmos das entidades que não mais nos convocam, que na verdade passaram para o lado de lá, para o lado do governo, para o lado das elites, para o lado das classes dominantes. A atuação, tanto do PSOL como do nosso mandato, ela sempre esteve ligada às lutas populares, às lutas sociais, né? Seja dos trabalhadores do campo, seja dos trabalhadores da cidade. O PSOL sempre apoiou as diversas lutas, as lutas dos educadores, dos profissionais em educação. Por exemplo, os professores quando estiverem a ocupar a Assembleia Legislativa foram violentamente reprimidos. Nós estávamos lá como partido, como militantes sociais, professores e professoras que são do PSOL, apoiando nas diversas greves onde a gente tem atuado, e não tem sido diferente em relação ao nosso mandato, que o mandato é um mandato que expressa também a linha programática, a perspectiva do partido, que é um partido que tem um corte de classe, que é em defesa das classes trabalhadoras e em defesa do conjunto do povo oprimido, do conjunto dos segmentos sociais mais vulneráveis da população. E nesse sentido, não é à toa que é um mandato, um movimento, ou seja, não é um mandato que fica no gabinete, não é um mandato que se prende à institucionalidade, até porque a institucionalidade, na verdade, ela oferece pouca coisa, né, para a mudança da realidade. São poucas coisas, claro, a gente está lá para aproveitar essas poucas coisas que a gente pode, digamos assim, perseguir, lutar para que ocorra, mas o fundamental é a rua, né? A luta social, é isso que move. Então o mandato, na verdade, assim como o partido, é uma expressão, e deve ser uma expressão dessa luta. É essa a leitura que a gente tem de um instrumento partidário e do instrumento do mandato. Um mandato que seja, portanto, popular. Então esse popular reivindica não só a origem, mas também a perspectiva de atuação desse mandato. Bom, então é essa profunda sintonia do mandato e do partido com conjuntos e movimentos que dá razão à nossa existência, né? É para isso que surge o PSOL e é para isso que está à disposição os nossos mandatos. Os trabalhadores, da juventude que é criminalizada, das mulheres, dos gays, lésbicas, enfim, dos diversos setores oprimidos, qual o risco que oferece o sistema? Né? O risco que pode oferecer o sistema é quando esses segmentos se auto-organizam, quando esses segmentos lutam, quando eles vão às ruas. Então, pegou não só de surpresa, como isso causou medo. Isso causou muito medo aos governantes. Eles primeiro achavam que iam lidar facilmente com a repressão. Todos os governantes disseram que não iam receber ninguém para negociar, que não iam baixar as tarifas, que não iam fazer absolutamente nada, portanto. Contudo, o movimento foi crescendo. Então foi essa força crescente do movimento que fez arrancar a conquista. Então é preciso salvaguardar os interesses daqueles que eles representam. No caso, os interesses da FIFA, no caso, os interesses das construtoras, das empreiteiras, das empresas de entretenimento, daqueles e daquelas, todos que estão lucrando com a Copa do Mundo, que estão lucrando com essa forma de fazer política. Então, nesse momento, é muito receoso que realmente faça valer o grito das ruas, ou seja, que amanhã vai ser maior, ou seja, que 2014 seja maior. Então, 2014 ser maior, isso é preciso ser contido. Para isso, então, as classes dominantes utilizam diversos instrumentos, né? Seja o instrumento político-ideológico, né? Seja a própria mídia e seja o canal de repressão. Não bastassem já as leis, muitas leis cada vez mais penalizadoras no nosso país, foi criado um novo arcabouço jurídico para a Copa do Mundo e, recentemente, um novo arcabouço também jurídico criminalizante, né? Uma lei antiterror, né? Onde coloca manifestantes pacíficos que, inclusive, não podem nem sequer usar máscara numa manifestação. E todos sabemos o que é estar nessas manifestações sem nenhum tipo de mecanismo de proteção, sem sequer uma camisa para cobrir o rosto, sem sequer uma máscara quando você tem gás lacrimogêneo, gás de pimenta, tudo isso contra os manifestantes. Então, na verdade, isso atua contra a própria capacidade de organização dos manifestantes, ou seja, é uma forma de tolher, né? É ao contrário do que eles têm dito, a lei vem para tolher,
vem para atender esse conjunto de manifestações, porque esse é o risco que nós podemos oferecer ao sistema, a nossa capacidade de se auto-organizar, de lutar pelos nossos direitos e, portanto, de oferecer alguma perspectiva de mudança.